Bem-vindos a mais um episódio de Legs Talk. Este episódio onde falamos de beleza e saúde das pernas. E hoje, a pedido de muitas ouvintes, temos connosco o professor Alexandre Amato. Vai ser um episódio muito especial, muito aguardado, sobre lipedema. Professor Alexandre, obrigada por aceitar o meu convite mais uma vez. As nossas conversas luso-brasileiras são já um hábito sobre lipedema. Muito obrigada por aceitar. Eu que agradeço o convite, fico muito honrado. Desta vez acertámos o horário, que houve uma vez que marcámos um live e houve um erro com o fuso horário. Recorda-se o último live que fiz? Eu tinha esquecido. A nossa hora tinha mudado e a do Brasil continuava na mesma e tínhamos um delay maior do que pensava, mas deu tudo certo. E agora também estamos aqui numa conversa que vai ajudar, eu tenho a certeza, muitas ouvintes, muitas seguidoras nossas. Quem não segue o professor Amato tem que seguir, com imensa informação útil sobre cirurgia vascular e particularmente lipedema. O professor Amato é, como eu, cirurgião vascular e endovascular. É doutorado em ciências pela Universidade de São Paulo e é uma referência, eu diria que mundial, no tratamento do lipedema. Aliás, foi a pessoa com quem eu aprendi muito sobre lipedema e com quem ainda tenho a facilidade de discutir alguns casos, porque está sempre disponível, apesar de longe, está a uma distância de uma mensagem e sempre pronto a discutir comigo algum caso. Muito obrigada. É de facto uma pessoa maravilhosa e não só cirurgião, médico, mas também professor, pesquisador e escritor. Tem na área do lipedema já 3 livros, eu tenho a versão online de todos. Tem a dieta anti-inflamatória estratégica, a dieta cetogénica estratégica e agora o último livro que eu estou a ler de momento e que há muito era o guardado, que é um livro dirigido aos personal trainers para poderem aplicar a metodologia de exercício no lipedema. Eu acho isso fantástico. Como é que conseguiu escrever o livro? É que é um livro só mesmo sobre exercício e conselhos para os profissionais de treino, que são tão importantes no tratamento e na abordagem do lipedema. Como é que foi isso, escrever este livro? Porque foi uma aventura, é sair completamente da nossa zona de conforto. Completamente. E é isso que eu adoro sair da zona de conforto. Aliás, o lipedema foi, lá no passado, sair da zona de conforto. Sem dúvida, concordo plenamente. Você tem, né? Quando a gente vê todos os nossos colegas virando a cara para o lipedema, falando, isso não existe, ou não há nada a fazer. Não é da nossa área, deixa outro resolver. Mas ninguém resolve, né? Abraçar a causa e falar, não, deixa que eu vou te ajudar. Isso é sair da zona de conforto. E eu acho que a gente só cresce como pessoa quando a gente sai da zona de conforto. Então, se a gente fica na mesmice de sempre, você pode ficar muito bom na mesmice de sempre, mas é a mesmice de sempre. Então, eu gosto de sair da zona de conforto. E começar a escrever foi uma forma de ter. Como no lipedema ninguém estuda ou estudava, é muito recente, né?
e tem várias ideias antagônicas na literatura, escrever foi a forma que eu encontrei de colocar em ordem tudo que eu lia. Porque, às vezes eu lia em um artigo uma coisa, em outro artigo falava o oposto. E aí, em quem que eu acredito? Então, calma aí, eu tenho que colocar em ordem tudo isso, ver qual que é a relevância de um, qual que é a relevância de outro. E na hora que eu coloco em ordem para escrever, para ficar claro para outra pessoa entender, aí fica mais fácil para mim também. Claro. Então, eu comecei pela dieta porque eu julgava que a dieta era o principal, né? Assim, na pirâmide do lipedema é a base. Se come tudo errado, não adianta fazer o restante, né? Mas depois que corrigiu a dieta, tem que passar para o próximo passo, tem que fazer o exercício direito, né? E eu sentia a necessidade de em consulta, explicar para as pacientes, né, que elas faziam coisas assim absurdamente erradas, e aí eu tentava corrigir uma ou outra coisa, porque o tempo de consulta nunca é tão grande quanto eu gostaria. E a consulta de lipedema é de facto uma consulta que temos que fazer com tempo. Com tempo, muito tempo. Não é? Tem que extrair a vida toda da pessoa para entender aonde que está o problema. E aí eu não conseguia passar tudo que eu queria. E aí eu falei, então tá bom, então eu vou fazer um manualzinho dos pontos importantes. Aí eu fiz um manualzinho, nem publiquei, porque eu olhei o manualzinho e falei assim, poxa, se eu já fiz isso, agora deixa eu mergulhar de cabeça e fazer um livro de forma decente, né? Então, foi assim, mas eu sempre fiz exercício físico e eu sinto a dificuldade que as pessoas têm, né? Eu lembro que quando eu vejo alguém que fala, eu estou correndo, corro todos os dias, ou vou na academia todo dia, né? Eu virava e falava assim, louco, né? Como que consegue fazer isso todo dia? E aí, entender o que essa pessoa buscou, a dopamina, como fazer, trazer isso para mim, e ao trazer para mim, conseguir fazer as pacientes começarem a gostar de exercício também. Isso foi muito legal, muito gratificante, porque nesse processo todo eu consegui colocar exercício para mim quase que diário, eu mudei meus hábitos de vida também. Então, eu ajudo minhas pacientes, mas estou ajudando a mim mesmo, estou ajudando minha família. Então, é muito legal esse processo todo. E para as pacientes, eu acho que é mesmo essa incerteza do que está correto, do que está incorreto, daquilo que podem fazer, do medo que têm ao começar algum exercício, agravarem ainda mais a doença. Há uma insegurança tão grande que, de facto, eu acho que para a paciente ver um livro escrito preto no branco, o que é que pode e o que é que não pode fazer, qual a melhor abordagem, e o personal trainer também, porque realmente há muitos que nunca ouviram falar de lipedema, eles não sabem. Tem muitos que têm o seguinte problema, né? A mulher vai na academia e fala, eu quero perder perna, quero perder volume de perna. Aí fala, tá bom, então vamos fazer exercício na perna. E aí piora o lipedema. E aí a mulher acha que o exercício nunca vai dar certo no lipedema porque fez errado, né? Então precisava que alguém colocasse, por exemplo, também é a bioindividualidade, né? O que dá certo para uma pessoa não necessariamente vai dar certo para outra. Então eu vi uma discussão na internet de que jumping era bom para lipedema, jumping Sim, no trampolim, no trampolim. na cama elástica. Aí eu falei, caramba, a ideia até é razoável, porque tem um racional por trás, mas por outro lado, tá cheio de mulher com o lipolinfedema, estágio avançado, com condromalácia, com lesão no joelho, com lesão com pé plano, com falta de musculatura na face interna da coxa.
ela não vai conseguir fazer jumping, e se ela fizer, vai piorar. Então, aquilo que dá certo para uma e ela se vangloria de que isso é excelente, pode não ser bom para outra. E aí, quando vê essas mensagens esparsas na internet, em quem acreditar, né? Esse é o grande problema. E é realmente importante guiar, porque o lipedema, a nossa dificuldade inicial é o diagnóstico, não é? Primeiro alertar a população geral, mas também a comunidade médica, que nós sabemos e começamos por aí, que negligencia tanto a doença, não é? Conta como que está aí em Portugal, porque no Brasil, até hoje, as pessoas olham e falam lipedema não existe nos congressos. Você está com o Alexandre é louco, inventou uma doença, né? Igual, em Portugal ninguém fala de lipedema, é como neste momento, e graças, eu acho que ao trabalho que fizemos juntos, as nossas lives, também fiz com uma paciente, está sobretudo a haver um grande alerta para a população geral. Muitas pacientes já chegam com o autodiagnóstico feito, porque se revêem-se os testemunhos que publicamos, aquelas frases que eu acho ótimo, e foi com o Alexandre que eu também comecei a estar mais atenta, não é? E até a aprender a ouvir a paciente. Eu tenho 2 corpos, eu não consigo calçar bota ou botim. Eu visto também os diferentes em cima e em baixo. São coisas tão típicas que realmente às vezes a história da paciente parece que se replica de consulta para consulta. E eu acho que é muito importante esta divulgação dos testemunhos, das histórias reais, porque a paciente revê-se, é muito mais fácil rever-se num caso real e dizer: eu sinto também igual, eu sempre pensei isto, não é aquilo que nós já falámos eu achava que era normal ter as pernas assim, sempre me disseram que eram as minhas pernas e que tinha que me conformar e que a dor fazia parte e que ia viver toda a vida assim. E não, o chamar a atenção que de facto é uma doença que tem tratamento e que temos primeiro que diagnosticar, e isso parte da população geral. E o Alexandre, de certeza também, que tem já pacientes que referenciam outras pacientes, porque vão revendo a sua história, não é? E veem, não, se calhar aquilo que tu tens é lipedema, porque o que estás a contar é o que eu ouvi aquele médico ou aquela médica dizer, ou o que eu ouvi uma conversa entre 2 médicos, falavam exatamente do que tu estás a relatar, e de facto isso é muito importante, e ainda há muito pouco esse trabalho em Portugal, sem dúvida pouquíssimo, e tem sido um trabalho. Né? Com as pacientes chegando no consultório e perguntando para o médico: eu tenho lipedema? Aí a primeira paciente que chegar, ele vai falar, ele vai levar um susto, porque não sabe o que é, né? Opa, eu tenho que estudar. Aí tem alguns que são mais curiosos e vão estudar mais, e ótimo, maravilha. Claro. Tem outros que vão continuar ignorando por muito tempo. Mas na hora que planta essa sementinha, vai começando a ter um movimento, né? E isso é muito legal. Isso eu acho que a gente está começando a ver agora no Brasil. Eu acho que é mesmo esse o lipedema. Eu comecei a ouvir a sério falar de lipedema com o Alexandre. Portanto, eu no fundo fui ao Brasil também plantar a minha semente
e daí trazer a semente para Portugal, porque quando começamos... Inovadora. Você foi uma inovadora. Inovador é aquele que vê algo de diferente e fala: Nossa, eu tenho que aprender ou saber isso aí. Eu acho que eu não vi algo de diferente, eu acho que vi de forma diferente algo muito comum, porque foi o de repente, depois de tantas pernas que nós vemos, não é, no dia a dia, com varizes, com derrames, perna cansada, perna inchada, perna que começamos a ver um padrão, e o padrão é o ecodoppler normal, a sintomatologia é muito, muito importante, e a perna que realmente parece que não bate certo com o resto do corpo, e aquilo tem que ser alguma coisa, tem que ter um nome, tem que ter um diagnóstico, tem que ter um tratamento. E acho que esse foi o ponto de viragem para mim. E ter a sorte de me ter deparado com o Alexandre, claro, e ter aprendido tanto como aprendi no nosso curso. Quando uma paciente lhe chega à consulta e diz: Eu acho que tenho lipedema. Quais os desafios? Como é que olha para essa paciente? Como é que vai dali da conversa, do exame, tirar o diagnóstico do lipedema? O diagnóstico não é difícil se você estiver atento. Acho que essa é a mensagem. Porque eu lembro lá no começo, há muito tempo atrás, quando comecei a estudar lipedema, eu virei para o meu colega e falei: Sabe, eu acho que existe mais lipedema do que a gente está achando que é lipedema. Tem algumas que eu acho que está pré-clínico, ou é tão pouquinho que deve ter um lipedema ali, mas está incipiente, alguma coisa assim. Eu acho que tudo mudou quando eu criei a coragem de fazer o diagnóstico, porque a teoria eu já tinha, Uhum. mas faltava coragem de falar: não, isso aqui é mesmo, né? Então, o diagnóstico é clínico. Tem a deposição de gordura, tem muita queixa de dor, tem muita queixa de inchaço, muita queixa de sensibilidade ao toque, roxo, tudo em membros inferiores, às vezes em membros superiores, e uma diferença bem grande do tronco, sendo que normalmente é simétrico, né? Não tem uma assimetria. O lado esquerdo é muito parecido com o lado direito. E essa não correlação com a doença varicosa, por exemplo. Tem poucos vasinhos, mas muita dor. Uhum. Vasinho não dói assim, né? Então, o diagnóstico sendo clínico, aqui no Brasil, não sei se em Portugal eu falo mesmo, mas confiar no taco, né? Confiar Claro. no meu diagnóstico. No fundo, no instinto, não é? Confiar no instinto, exato. Acho que tudo mudou quando comecei a confiar mais no meu instinto, porque aí eu comecei a tratar as que eu achava que era, e eu comecei a confiar no meu instinto, e aí elas voltavam com melhora dos sintomas. E aí eu comecei a fazer o feedback positivo, né? Nossa, eu tratei, eu não tinha certeza, eu tratei, ela melhorou. Então era isso, não eram as varizes. E foi aí que caiu a ficha de que tem muita gente sendo tratada de uma doença que provavelmente não está gerando sintomas, as varizes em quem tem lipedema associado. Uhum. Então, mas apesar disso, o diagnóstico clínico ele é muito subjetivo, então a gente precisava transformar tudo que é subjetivo em objetivo, senão em pesquisa científica ninguém leva a sério. E aí a gente converteu todo o conhecimento clínico em um critério para diagnóstico ultrassonográfico. Então, lá fazendo o ultrassom para as varizes, você consegue fazer algumas pequenas medidas e ter o diagnóstico do lipedema. Precisa? Não, se confiar no taco, se confiar no instinto, não precisa, mas ajuda.
exato. É como, para mim, a maior dificuldade é essa situação que é subclínica. Ou tem muito sintoma, mas a aparência ainda é não tão evidente, ou tem um aspecto típico, mas já não tem tanta sintomatologia. O que eu tenho vindo a notar é que essas pessoas, habitualmente, são pessoas que já fazem praticamente o tratamento conservador por elas próprias, não é? Sim. Portanto, elas chegam, já praticamente têm o seu lipedema controlado, porque vamos ver, e a alimentação, já não ingerem isto, já notaram que aquele alimento agravava, já fazem o exercício, já fazem a drenagem por elas, e portanto realmente ali o diagnóstico está praticamente Essas são as mais difíceis, porque são aquelas que a gente tem que mudar muita coisa para fazer uma diferença na vida delas, tem que ajustar muita coisinha pequena. É isso. As mais fáceis são aquelas que não que estão fazendo tudo errado, porque se você corrigir uma coisa só, já mudou a vida. Já vai fazer diferença, sem dúvida. Sabe quais que eu acho mais difícil não de fazer o diagnóstico, mas de engajar no tratamento? São as que não têm dor. Pois. Porque tem algumas que têm o lipedema, não estão fazendo. Tem muita coisa errada na vida ainda, e não tem dor. Um limiar de dor diferente e não sente nada. E aí, como a dor no lipedema é uma coisa fácil de tratar, eu normalmente uso a dor como a razão para continuar o tratamento, Claro. né? Agora, quem não tem dor, como que a gente prende no tratamento e fala, olha, você tem que mudar a vida, tem que fazer a dieta, tem que fazer exercício, tem que fazer... É difícil, essas são as mais difíceis. Essas pacientes habitualmente vêm com vontade de ter uma resposta e um tratamento assim. Assim, e é só estético, mais nada. Exato. E o estético é o último a melhorar. Primeiro melhora a dor, primeiro melhora inchaço, melhora todo. E o estético leva mais tempo. E aí vem a ansiedade, né? Que é o outro trabalho que a gente fez da correlação do lipedema com o TDAH, com ansiedade, com toda essa inflamação. Que vem a predisposição à impetuosidade, né? Fazer as coisas sem pensar muito. Então, aí quero a estética rápido. Aqui no Brasil é um problemão, porque querendo estética, tá cheio entre aspas, lojinha de estética que faz um monte de procedimento que piora o lipedema. E é radiofrequência, é cavitação, que é o que chamam de enzima, lipoaspiração não invasiva, mesoterapia, uma data de coisas que nós sabemos que pode de facto agravar, e a própria lipoaspiração, que tem o seu papel no lipedema em determinada altura, não é? É um passo no processo, poderá fazer parte, mas não é o nosso primeiro passo, nem a nossa primeira abordagem, não é? Nem vai resolver o problema, né? E eu vejo agora muito cirurgião plástico considerando aí a cirurgia como tratamento ou considerando a cirurgia como solução, cura, e assim, o meu irmão é cirurgião plástico, você sabe. Se o paciente marca direto com ele cancela a consulta e fala, primeiro tratamento conservador, primeiro vem aqui comigo, vamos resolver, e aí se porventura precisar da cirurgia, depois de resolvido a questão clínica. Hoje em dia, Joana, quando a gente conversou as outras vezes, eu vou evoluindo a minha visão do lipedema. Primeiro que eu não tenho compromisso com o erro. Então, se eu errei, eu vou melhorar. É aquela questão de estar sempre tentando melhorar, né? Igual. Então, eu vejo o lipedema hoje não como uma doença, mas como um sintoma de uma outra doença.
Então, eu acho que o lipedema tem que ser reconhecido como doença, precisa de CID para ter uma facilidade de reconhecimento, tratamento, pesquisa e tudo mais. Mas do ponto de vista metabólico, o lipedema é mais um sintoma do que uma doença, porque ele só vai aparecer quando tem a inflamação. Então, você tem a inflamação e aí aparece o lipedema. Só que tem muita gente que tem inflamação e não tem lipedema. Eu sou homem, eu inflamo, eu não tenho lipedema. Não vai aparecer dor e celulite na minha perna. Só que eu inflamo. Então, se é uma coisa que aparece de vez em quando, ele é um sintoma da inflamação para aquelas pessoas que portam essa genética. Então, de nada adianta eu tirar um sintoma. Seria a mesma coisa que estou com dor de cabeça, dar um remedinho para dor de cabeça. Claro. A grande pergunta é o que causou a dor de cabeça ou o que causou a inflamação, né? Ao invés da gente tratar o sintoma, ir lá na raiz do problema e descobrir e tratar. Que no lipedema nós chamamos de gatilhos, não é? Exato, exato. Então, eu vejo o lipedema como uma luzinha vermelha no painel do carro que fica piscando, né? Avisando, olha, tem um defeito aí no seu carro, tem que consertar, tem que consertar. Aquela luzinha chata, sabe, que fica piscando. Tem gente que vai no mecânico e fala, tira essa luzinha daí. É a mesma coisa, vai no cirurgião plástico, opera, tira a luzinha daí. Só que a luzinha você não está mais vendo, mas o problema continua lá no motor. Se a gente não consertar o motor, vai dar um problemão. Então, o certo é a luzinha está piscando, vai no mecânico e fala, conserta o que está fazendo essa luzinha piscar, para ela parar de piscar. Né? Vamos consertar o motor, ao invés de tirar a luzinha da frente. Agora, depois que a luzinha parou de piscar e você já sabe o que tem que fazer no motor, aí tudo bem. Aí eu posso tirar a luzinha, que eu já sei o que eu tenho que fazer, né? Que aí seria... Aí a cirurgia vem como um complemento. Uhum. Exato, e é muito difícil, acho que parte da dificuldade no lipedema é de facto, como disse, quem não tem dor, quem não sofre com sintoma, e o que incomoda mais é a parte estética, é o fazer entender que é um processo, e é um processo que parte tanto do empenho da paciente, não é? E da vontade de controlar o seu lipedema, de encontrar os seus gatilhos. Processo, eu gostei da palavrinha. E qualquer atalho vai levar à inflamação ou vai piorar. E isso é tão recorrente nas pacientes que querem tudo com muita pressa e quase que se zangam connosco quando dizemos que não é a altura e que não vamos naquele momento falar de cirurgia, porque há todo um trabalho prévio a fazer, mas que realmente tem que ser feito. Não quer dizer que mais tarde não poderá ser um passo eventual no processo, mas o caminho tem que ser percorrido na sua plenitude, e tudo isto demora tempo, não é? Nós temos de facto que primeiro ouvir com calma, ir buscar cada um daqueles detalhes da história, que às vezes é de anos e de muitas consultas, muitas especialidades sem um diagnóstico. Fazermos o diagnóstico e abordarmos toda esta parte do tratamento. Paciência, né? Veja, é uma doença ou sintoma que normalmente vem desde o nascimento. Ela pode ter começado a dar sintoma mais tarde, mas a genética está lá quando nasceu. Claro. Né? Então, é engraçado, né, que as pessoas fazem o diagnóstico e aí falam, nossa, então eu quero operar para ontem. 40 anos desse jeito, não dá para esperar mais um pouquinho?
E não é tanto assim, esse processo que a gente está falando pode parecer, nossa, são 10 anos de processo. Não, longe disso, né? Se fizer tudo certinho, muitas vezes em 6 meses já descobriu o que inflama, já tirou, já melhorou assim radicalmente a qualidade de vida, já está andando bem, já está sem dor, já está sem roxo na perna, já diminuiu o volume da perna. Aí vem a pergunta: será que agora você quer operar? Muitas vezes, nesse Claro. momento, não é mais importante. É verdade, mas o explicar e o fazer entender às vezes é difícil, não é? E eu acho que durante o caminho vai havendo uma motivação porque é rápido, é como tirar a dor, não demora muito tempo com a abordagem correta. Acerta o gatilho, os mais frequentes, em 2 semanas já melhorou assim radicalmente. Se fizer tudo, né? Lógico, não, senão não adianta, né? A gente fala e não faz, né? E depois também e hoje eu ouvi uma frase muito bonita, que não é minha, foi dita por outra pessoa que nem é da área da medicina, mas que diz que a autoestima não tem tamanho. E eu acho que também é algo que a paciente de lipedema tem que ser trabalhado e que nós também temos que trabalhar na consulta, não é? Porque a grande maioria destas pacientes chegam com uma sensação de frustração e de culpabilização. Olha a história que eu acabei de ouvir. A paciente que saiu aqui do consultório. Ela falou assim, quando ela era jovem, ela jogava basquete. Jogava assim, quase que profissionalmente, ela era muito boa, tal. E aí ela estava num jogo onde o namorado estava assistindo, tal. E aí ela fez uma cesta e aí a plateia começou a comemorar chamando ela de elefante. Ela falou: "Nunca mais pisei numa quadra". Olha a quantidade de absurdo disso, né? Acabou com a vida esportiva dela o comentário de um grupo de pessoas que não entendia nada do que estava acontecendo e queria só machucar. Agora, ela estava frágil no momento e não estava preparada, porque foi muito jovem que aconteceu isso, né? As que têm mais idade, elas normalmente já trabalharam a cabeça, entra por um ouvido, sai pelo outro. Mas eu contei essa história porque muitas têm várias histórias durante a vida, vão para a academia, ouvem besteira, vão para a praia, ouvem besteira. E aí o que elas fazem? Param de usar shorts, não entram numa academia, Não vão à praia. evitar o contato social. Então, é isso que você está falando é importantíssimo. A gente tem que trabalhar isso, né? Estar junto, entender, ter essa empatia, né? Ouvir. E o ouvir é realmente muito importante, porque eu acho que, na grande maioria, antes de olhar para as pernas, ao ouvir a história, quase que já fazemos o diagnóstico. Aquelas frases típicas do sentimento de desproporção. Só ouve quem está preparado para ouvir, né? Claro. Primeiro, é muito frequente. Na hora que você prestou atenção, você fala: nossa, estão falando quase todo dia aqui no consultório isso, e antes eu não prestava atenção, né? Elas entregam o diagnóstico para a gente. É verdade. Eu tenho feito uma brincadeira aqui com algumas pacientes que eu não falo gatilho inflamatório, eu fico perguntando: o que te inflama? Aí ela pensa, 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 e ela fala alguma coisa. Eu falo: que mais? Aí ela pensa, até a hora que ela fala o que realmente tá inflamando. Ou seja, ela sabe que aquilo não faz bem, né? Só que tem que ter alguém extraindo a saca-rolha aquilo lá de dentro.
É verdade. Outra situação que para mim eu acho que é, digo a brincar com a minha enfermeira, que quase que podíamos dizer que é um sinal patognomónico de lipedema, que é dor a fazer o ecodoppler. Ah, é? Né? Com certeza. Ninguém se queixa daquele aperto que damos da sonda, mas a paciente de lipedema, para ela, Exame de Doppler e doeu ou reclamou da mão. Nossa, aquele médico tem a mão pesada. acabou o Doppler, fiquei toda cheia de roxinho. É isso aí. Não é? E de facto é interessante porque é eu própria, depois de falar com o Alexandre, de estudar o tema, também fiquei a pensar quantas pacientes eu deixei lá atrás. Eu ia te perguntar. Sem diagnóstico, não é? É isso. Quantas pacientes eu disse que não tem nada de vascular. E aí, não tem nada de vascular, mas você sente dor. E agora, o que eu faço? Não sei. Pois. Também é normal, mas aquilo que eu falei, eu não tenho compromisso com o erro. Eu tenho certeza que antes de ter caído a minha ficha, ter virado a chavinha, ter começado a prestar atenção, várias. É que eu fazia um dia. Meu avô era cirurgião vascular e eu lembro que ele me ensinou um negócio chamado lipofilia membralis, que seria a deposição de gordura em membros inferiores ou membros superiores. Então, eu punha esse diagnóstico no prontuário. Só que com esse termo, eu nunca achei nenhum artigo científico. Então, ficou uma coisa meio assim, meio no ar. Quando eu liguei, A semente já estava plantada. pois é, aí quando eu falei, nossa, o lipedema é aquilo que meu avô chamava de lipofilia membralis. Eu falei, agora eu tenho alguma coisa para falar para essas pacientes. Aí eu comecei a estudar e aí eu recuperei prontuários antigos. Não consegui recuperar as pacientes, porque passa Claro. foram erros meus no passado. Espero que elas tenham encontrado hábitos de vida saudáveis no decorrer da vida. Mas, com certeza, antes disso, várias passaram sem diagnóstico. Porque a verdade é que nós passamos, cá em Portugal, o curso de medicina são 6 anos e a residência, o internato de cirurgia vascular são outros tantos. Portanto, 12 anos a estudar, a treinar como cirurgiã vascular, eu nunca ouvi falar de lipedema. Incrível, né? Incrível. E é tão prevalente e tão comum, não é? Aqui são 6 anos de medicina e depois 2 anos de cirurgia geral. Aí eu fiz mais 1 ano de cirurgia geral, aí mais 3 anos de vascular. Aí eu ainda fui para a Itália, fiquei com o professor Chiesa aí do lado e nunca ouvi falar. Assim, talvez num congresso ou no outro, algum comentário de alguém, uma coisinha, e ficou por aí, que ninguém levou a conversa adiante. É impressionante. Aliás, uma pergunta muito legal, que acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho. Eu acabei de publicar sobre a correlação do HLA-DQ2 e DQ8 no lipedema, que é basicamente o glúten e o lipedema. Só que assim, eu tenho a impressão de que o glúten no Brasil é muito diferente do glúten na Europa. Aqui aqui a gente usa um glúten que entre aspas, aí, mutante, né? Tem muita engenharia genética por trás disso. Aqui também. E que acabou mudando a molécula e a molécula ficou grandona e muito difícil da gente quebrar. Agora, eu tenho a impressão de que o glúten daí é um pouco melhor do que o nosso. E o que você acha? Você acha que tirar o glúten das suas pacientes ajuda? Eu acho que sim, e eu acho que continua a ser um dos principais gatilhos. Eu tenho algumas pacientes
que comeram, viajaram para a Itália e comeram o glúten e falam assim, eu não me senti tão mal quanto eu me senti aqui no Brasil quando eu faço isso. E aí eu fiquei com essa ideia, será que o trigo de vocês é melhor do que o trigo nosso? Eu acho que não, porque eu continuo a achar que eu tenho andado a ver na prática é que realmente o glúten é dos principais gatilhos. O que eu às vezes acho, e porque também tenho às vezes a percepção das pacientes dizerem ai, fui para fora, nem tive tanto cuidado alimentar, mas estou ótima. Eu acho que se calhar o facto de estarem mais descansadas, terem mais tempo, mais tranquilo, às vezes mais disponibilidade para fazer exercício, acaba por compensar um bocadinho o desajuste alimentar que fazem quando viajam. É o que eu penso e a justificação que eu vou encontrando, porque é... Tem as suas pacientes que viajam para o Brasil, se pioram ou não. Tem que ver, sim. Não há tantas. Mas é algo a ser investigado, porque eu vejo assim, aqui no Brasil é impressionante e super frequente, até do ponto de vista genético, né? Porque cada país tem a sua miscigenação, tem a origem genética. Óbvio, o Brasil tem muito dos portugueses, mas tem uma miscigenação gigante aqui. Eu acho que a estrutura genética nossa é bem diversa da de vocês, né? Eu acho que a de vocês é mais homogêneo, acho que a nossa é mais... Eu iria dizer, eu acho que sim, também. Também o Brasil é imenso, Portugal é uma fração muito pequenina da área do Brasil, não é? Tem tudo quanto é parte do mundo, né? É. Há alguma mensagem, Dr. Alexandre, primeiro, para os nossos colegas? Colegas, vamos lá. Criem vergonha na cara e estudem um pouquinho o lipedema. Por favor, não precisa tratar. Não, eu acho que a mensagem, essa é uma brincadeira. A mensagem é outra. Não existe vergonha em não saber tratar o lipedema. Não precisa aprender a tratar. Mas tem vergonha de não saber diagnosticar. Porque se você não diagnostica, você não dá a chance para a paciente procurar ajuda e melhorar. Então, e não é difícil. Aprender a diagnosticar é simples. Numa aula de 5 minutos, eu ensino a fazer o diagnóstico básico, né? Óbvio que dá para melhorar, mas e se aprofundar muito. Mas com 5 minutos, qualquer médico conversando, vendo alguma coisa além de um artigo, entende o que é o lipedema. Agora, tratamento, Joana, você pode confirmar o que eu vou falar. Precisa ter o dom, precisa ter, precisa nascer para isso. Tem gente que não nasceu, tem gente que não tem a paciência de conversar e ir atrás da linha de raciocínio. Conversar então, e ouvir. Conversar e ouvir. E assim, então, mulheres, não fiquem bravas com seus médicos se eles não souberem tratar. Procurem alguém que goste de fazer isso. Agora, tudo bem reclamar se ele não sabe fazer o diagnóstico. Eu penso assim, essa é a minha mensagem para os médicos. E para as pacientes ou potenciais pacientes que neste momento estão-nos a ouvir e a pensar, será que eu tenho lipedema? Eu tenho uma mensagem legal. Lipedema não é ruim. Lipedema é uma situação que não é nem boa nem ruim. Depende do que você vai fazer com isso. Se você acredita no que eu falei, que o lipedema é um marcador da inflamação, ele é um sintoma. Vamos trazer um outro exemplo. A dor, em geral. A dor é ruim? Não. A dor é um marcador de que tem algum problema naquele lugar. Se a gente não tem dor, a gente não fica sabendo que tem um problema naquele lugar.
Se você não tem dor e quebra um braço e continua a usar o braço, é uma catástrofe, né? Então, a dor, as queixas, todas as queixas inflamatórias do lipedema, elas estão marcando que um problema existe. Então, o que você vai fazer com essa informação? Você vai se lamentar, queixar, sofrer com isso? Você está levando essa informação para o lado negativo. Ou você pode pegar essa informação e usar para o lado positivo. Nossa, meu corpo está me avisando que eu preciso corrigir isso. Então, deixa eu corrigir isso para ficar bem, né? Então, não é ruim, não é bom. Depende do que você vai fazer com essa informação. Se você vai ficar só sofrendo com a estética, desculpa, você não entendeu nada do problema. É isso. Perfeito. Obrigada. Muitíssimo obrigada mais uma vez por esta conversa ótima. Eu vou aqui mais deixar uma dica para as pacientes, porque falamos dos livros do professor Amato. Livros ótimos, super práticos, que são de um entendimento para qualquer leigo na matéria, mas que eu acho que também pode ajudar muito qualquer profissional de saúde. E eu tenho os 3. No Brasil tem a versão impressa, em Portugal não temos, mas pode-se adquirir. Tem que ter já, Joana. O Clube de Autores começou há uns 2 meses. Eles falaram. Então é muito recente. Eu não consigo garantir, porque não depende de mim. Mas tem online. Não começou ainda, daqui a pouco tem. Tem online na Google e tem também online na Kobo, que é um programa de livros eletrónicos e que, portanto, quem quiser ver, aprofundar o tema, pode e deve adquirir os livros, que são de facto maravilhosos, e obrigada por isso também, mais um contributo para toda a gente e para a divulgação do lipedema, não é? Que eu acho que é, além do trabalho que temos diretamente na clínica e nos nossos consultórios, é de facto esta divulgação e este alerta que eu sei que o Alexandre, como eu, está super empenhado, e a prova é que estamos aqui os dois, mais uma vez, um em São Paulo, eu no Porto, e estamos, depois de um dia inteiro de trabalho, aqui a falarmos e a termos esta conversa sobre lipedema para dar a conhecer. Eu espero podermos falar muito em breve, ainda mais, sobre lipedema. Quem sabe fazer um projeto conjunto luso-brasileiro. Por que não? Eu acho que sim, e muitíssimo obrigada por tudo e pelo apoio contínuo e por esclarecer as minhas dúvidas e discutir comigo os casos sempre que eu assim solicito. Eu tenho mandado paciente para você também. Tem, né? Eu tenho visto. Obrigada pela referenciação. Que bom, fico feliz, fico muito honrado em falar aqui e adoro falar sobre esse assunto, então... É notório, vê-se, não é? E nós gostamos de falar e gostamos de fazer aquilo que sabemos, portanto isso só pode dizer que realmente é a referência que é na área. Isso libera ocitocina para você, libera ocitocina para quem está vendo, libera ocitocina em mim, ou seja, gratidão, todo mundo fica feliz, é bom para todo mundo, atingindo o objetivo de ajudar as outras pessoas, né? Isso é muito legal. Sem dúvida, obrigada, Alexandre, até breve, muito obrigada pelo seu tempo, conhecimento, toda a partilha. Obrigado. E a todos os que nos ouvem, não se esqueçam de seguir o Dr. Alexandre Amato
no Instagram, nas redes, no YouTube também tem imenso conteúdo útil e informativo. E tanto eu como o Dr. Alexandre cá estamos para esclarecer qualquer dúvida que tenham sobre o tema, sobre lipedema. Ajudem a divulgar, partilhem com quem acham que possa ter também este problema.